eu recebo mais uma vez o amigo Ramon de Assis. Ramon, boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez nesse último programa seu aqui, desse 2023 aqui na TV Candidez. Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos que acompanham o programa Mostra Graças à Saúde. Pela TV Candidez é um prazer enorme estar aqui, né, fechando o ano aí com chave de ouro, né, levando dicas de saúde natural para as pessoas. Ô Ramon, duas perguntas antes de entrarmos aqui no tema. Primeiro, como é que foi o seu dia? Foi de atuação aqui em Divinópolis ou não? Porque além de Divinópolis, você também está presente em outras cidades. É verdade, né? A gente tem andado bastante ainda, embora, né, a gente tenha tentado concentrar mais aqui na região. Nesse finalzinho de ano tem sido mais corrido, né, do que o de costume, né? Nas terças-feiras do programa a gente fica mais tranquilo nos outros meses, mas no dezembro confesso que acumulou um pouco mais, né? É um mês mais agitado, com muitos eventos, mas está tudo em ordem, graças a Deus, para a gente também fechar aí de chave de ouro. O Ramon, trazendo aqui uma avaliação dos últimos 2, 3 anos, na sua ótica, vem mudando a cada ano, a cada passo, a gente abordou isso em outros programas, a mentalidade da pessoa e a forma como se vê a questão da naturopatia, porque até então muita gente olhava, não vou dizer com desconfiança, mas olhava não tendo um conhecimento muito profundo e cada dia mais você trazendo e levando informação, não só aqui, como na Rádio Divinópolis, as pessoas começam a ver esse tema da naturopatia com um pouco mais perto, com um pouco mais familiar? Com certeza, Samuel. É impressionante a velocidade com que as pessoas estão tomando conhecimento, né, da naturopatia. É claro que isso tem uma causa, né, nos estudos, né, sobre as plantas medicinais, sobre as suplementações naturais e no mundo todo, né? Isso, aliás, começa lá fora primeiro, né, e vem para cá depois. Mas as pessoas, e por causa também da internet, tem facilitado muito, né, o acesso a essas informações que antes eram exclusivas para os profissionais de saúde. Hoje não. Hoje eu costumo dizer, né, que a gente recebe os pacientes em consultório, não são mais como há 20, 30 anos atrás, né, que o paciente chegava lá completamente leigo, para ouvir ali o que o profissional médico, o que o profissional nutricionista tinha para dizer e ele não tendo informação nenhuma sobre aquilo. Hoje não. O perfil dos pacientes tem mudado, os pacientes têm chegado com mais informação, têm questionado mais, têm tentado entender mais o contexto de tudo e o que melhora muito, né? Porque aí o profissional consegue ali explicar e a pessoa entendendo melhor, consegue aplicar melhor no dia a dia. Então tem mudado muito. A naturopatia, como você chamou atenção, né? Embora seja um termo novo para muita gente, mas até os anos de 1900, nos Estados Unidos, o profissional que era referência em saúde nos Estados Unidos era o naturopata. E depois disso entrou o profissional médico, né, que antes disso já havia entrado no mercado e aí entrou com as prescrições dos fármacos sintéticos, né? Então o médico era o responsável, profissional responsável por tratamentos farmacosintéticos e a naturopatia perdeu muito espaço nessa época, né, até por causa de toda a divulgação que a indústria farmacêutica entrou naquela época e dominou muito o mercado. Mas hoje, né, a gente sabe, a sociedade sabe, isso aí não é segredo para ninguém, a dificuldade que as pessoas têm de se curarem de processos crônicos, né, de alguns processos aí, a pessoa vai ali, a gente sabe também que a maioria dos tratamentos da medicina convencional são tratamentos que controlam doenças, né, não promovem saúde. Até porque a promoção da saúde é a cargo da naturopatia, né? Que trabalha, eu até falo para comparar, quem não tem problema de diabetes nenhum, se tomar um medicamento de diabetes, ele adoece, né? Se a pessoa que toma um remédio natural para o controle glicêmico, para a própria diabetes, e se uma pessoa saudável tomar a mesma formulação natural, não tem problema nenhum. Então, a gente percebe que a naturopatia, com todas as suas ferramentas, tem ainda a capacidade
de promover saúde. Então, como a gente chegou num teto aí das possibilidades de tratamentos farmacosintéticos, infelizmente, né? Aí a naturopatia veio com tudo, né? E veio com um respaldo científico, que antes era devagar, né? Não tinha tantos interesses. E hoje tem. Então, as pessoas estão se interessando, até porque é familiar, né? É muito comum que as pessoas se identifiquem. Ah, a minha avó tomava esse chazinho e resolvia todos os problemas com esse tipo de procedimento. Ah, minha avó passava vermífugo, minha avó tomava sal amargo, tomava aí algum ômega 3, enfim. E aí hoje está voltando esse conhecimento popular, o que me agrada muito, mas também traz alguma preocupação, porque está havendo também um uso indiscriminado das ferramentas naturais. E temos que tomar muito cuidado, porque não é simples assim, Samuel. Bacana. Olha só, nosso tema está na tela. A gente vai falar hoje, estamos abordando sobre a questão da conciliação entre a naturopatia e o tratamento convencional. Será que isso é possível? E essa seria a minha primeira pergunta dentro desse tema, Ramon. Existe interação entre o que é oferecido pela naturopatia e com o tratamento, os fármacos sintéticos, Ramon de Assis? Ah, perfeitamente, Samuel. Em 2006, na portaria 971 do Ministério da Saúde, né? Em maio, me parece, deste ano, foi colocado aí como as práticas integrativas complementares. Que vem a ser isso? Foi inserido no SUS, né, nosso sistema de saúde, essas práticas, né? Inicialmente foi só a homeopatia, a fitoterapia, o termalismo e a acupuntura, me parece. Agora não, agora são muitos itens, né, que temos aí disponível no SUS. Então é possível, é claro que existe aí um processo que as prefeituras, né, a Câmara dos Vereadores tem que votar, tem que aprovar e tudo mais, mas já é permitido por lei federal que as prefeituras coloquem ou disponibilizem aí no sistema de saúde esse tipo de tratamento que a gente trabalha, né, em síntese a naturopatia. E eu vejo com muito bons olhos. Por quê? Porque não existe nenhuma pretensão, né, dos naturopatas e de qualquer outra forma de tratamento natural ocupar o espaço do tratamento convencional. Eu acho que tem espaço para todos e que fiquem todos, né, porque a cada um cabe uma parte, né? A gente sabe muito bem que uma pessoa que se acidenta, né, uma pessoa que passa por algum processo ali, ela precisa de uma intervenção cirúrgica, ela precisa de medicamentos, de antibióticos, ela precisa de passar por algum processo para não perder o membro, para não perder a própria vida. Então, está aí uma função indispensável e insubstituível na medicina convencional, né? Nos tratamentos de urgência, né? A pessoa sofreu uma alteração emocional muito grave, né? Teve um susto, né? Passou por um acidente, por um assalto, ou perdeu alguém, um ente querido, aí altera muito a pressão arterial ou a própria glicemia. Um fármaco ali naquele momento de pico, né, no momento agudo, é muito bem-vindo, né, para que controle aqueles processos, para que não permita que a pessoa venha a óbito ou venha a ter outras disfunções graves. Mas, para a volta à normalidade, a promoção ou recuperação da saúde, aí eu acho que já cabe introduzir ferramentas naturais, né, como a naturopatia, para a gente restabelecer a ordem. Então, eu acho que o governo, naquele momento, inseriu de maneira muito inteligente, muito adequada, né? Então, é possível essa conciliação. Ela não é tão simples como a gente imagina inicialmente. Então, pessoa que faz um tratamento para hipertensão arterial, por exemplo, entra com o natural. Não é tão simples o processo. Requer ali algumas minúcias, né? Mas eu vejo com muito bons olhos e acho que, aos poucos, essa conciliação vai ficando cada vez melhor, Samuel. E é claro que você deixou muito claro aqui que não há nenhum tipo de condenação, em alguns momentos certo, que esse medicamento, fármaco sintético vai ser indicado, você deixou muito claro aqui. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você quis dar um tom de um pouco mais de prevenção e cuidado no futuro da saúde, que passa pela questão da naturopatia. Com certeza, né? Que a maioria também, às vezes, chega para o próprio naturopata já debilitado e se queixando de várias situações.
Olha que interessante. Uma pessoa que, né, o que a gente mais ouve em consultório, olha, eu sempre fui saudável, não tinha nada e agora me aconteceu isso. Agora que a minha pressão subiu, agora que a minha glicemia descontrolou, agora que eu comecei a sentir dores. Veja bem, nós tínhamos um organismo saudável, até porque a natureza coloca ali na gestação, né, para o feto, tudo que o organismo da mamãe tem ali de nutrientes, né, para que aquela nova vida se forme da melhor maneira possível. Então, ao longo da vida, alguma coisa vai acontecendo que nós perdemos esse equilíbrio, né? E a gente sabe já, né, a naturopatia sabe, mas a medicina convencional também já sabe que toda doença crônica, né, não estou falando de acidentes e nada agudo, mas toda doença crônica, ela é também uma doença de uma disfunção nutricional. Vejam só, se o nosso organismo era perfeito e ele se refaz todos os dias e nós não damos para ele os nutrientes adequados para refazer o sistema nervoso, né, como vitaminas do complexo B, minerais importantes como magnésio, como potássio, se você não fornece para ele tudo o que ele precisa, né, é como um mestre de obra, um pedreiro trabalhando e ali o servente pedreiro fornecendo o material que ele precisa para construir. Se não fornece, como é que a construção vai ficar boa? Não tem jeito. Então, o naturopata estuda isso, né, através aí da dietoterapia, da terapia nutricional, organiza aquele organismo, né, para que ele possa restabelecer a ordem, propondo às vezes suplementação vitamínica, suplementação de minerais, proteínas, né, os melhores alimentos para cada organismo, de acordo com a necessidade, né, daquela pessoa em especial, o melhor tipo de atividade física, os suplementos que ela precisa, ela está com sarcopenia, ela está com osteopenia, osteoporose, então um suplemento que vai ser mais adequado para aquele problema dela. Ah, não, ela está com disfunção hormonal e por isso é que ela está perdendo massa muscular, é por isso que ela está tendo fogachos, né, os famosos calorões nas mulheres em menopausa. Então, ela precisa de uma modulação hormonal, que a fitoterapia tem ferramentas maravilhosas, perfeitas para isso. Então, essa conciliação é possível e já foi instituída pelo próprio governo há anos atrás, então é importante que a população saiba disso. E um recado muito importante que a gente quer deixar aqui é que, de forma alguma, né, a gente vai, né, porque um dos maiores medos dos pacientes, Samuel, pergunta para a gente, mas você vai me tirar os medicamentos que eu tomo, né? De forma alguma, né? Primeiro, existe uma questão ética. A gente não vai desfazendo qualquer coisa que outro profissional tenha feito. E até por questões legais, né? Como nós somos práticas integrativas complementares, nós estamos complementando um tratamento. Nós não estamos entrando para substituir nada. Então, o que a gente faz? Entra com uma proposta de tratamento natural, e na medida das melhoras que acontecerão naquele organismo, aí o próprio médico, o próprio profissional da saúde que acompanha aquele paciente, percebe as suas melhoras, opa, sua pressão está caindo, então não precisa de tanto medicamento da pressão, então vai diminuindo, diminuindo, até, quem sabe, chegar ao ponto de tirar na totalidade, e aliás eu tenho vários exemplos disso nos meus acompanhamentos. A diabetes é a mesma coisa, tireoide é a mesma coisa, nós trouxemos aqui em programa anterior, falando das doenças autoimunes, né? Que também as pessoas têm um controle uma vida inteira pela alopatia. A gente entra com a naturopatia, muitas delas podem deixar os medicamentos acompanhados pelo profissional, com muita responsabilidade, com muito respeito ao paciente, porém é possível ter boa qualidade de vida e, por que não, longevidade. Bacana, eu acho reconhecer isso aí e eu acho que o paciente, se ele começa a perceber uma mudança nesse tratamento da naturopatia, ele mesmo vai começar a sentir que algo pode ser deixado de lado, que ele vinha já usando do passado, para seguir aí. Ramon, sim, a gente tem perguntas aqui sobre a questão da fibromialgia e do lúpus. No próximo bloco a gente vai voltar a tentar fazer essas perguntas. É o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar enviando a sua pergunta, nosso tema está na tela. Daqui a pouco a gente volta, hein? Na sequência do programa desta terça-feira, ao vivo aqui pela TV Candidez. O Ramon, sim, na semana passada, no mês passado, nós tivemos aqui algumas perguntas relacionadas à questão que não foram feitas
relacionadas principalmente à questão da fibromialgia. Eu tenho aqui uma pergunta de uma telespectadora. Ela viu dizer que o tratamento sempre vai ser contínuo para o resto da vida. E ela pergunta como a naturopatia vê a questão da fibromialgia. Você já falou em outras oportunidades sobre isso, mas eu não anotei aqui o nome da telespectadora. Você pode responder para a gente como é que fica essa questão da fibromialgia e até pela sua experiência com outras pacientes sobre isso? Ah, com certeza, né? A gente agradece a participação e pergunta, né, dessa telespectadora, entendendo que a fibromialgia não é uma doença, ela é uma condição, né? E que condição que é essa? De um organismo já ali fadigado, né? Um organismo que está ali com esses efeitos. Eu sempre destaco que as dores, de um modo geral, elas não são o mal em si, né? Porque a ideia que qualquer pessoa tem quando se tem dores é tomar um analgésico, né? O analgésico tira a dor. Mas nós temos que entender que a dor, ela é um bioindicador de que algo não está legal, né? E aí que entra a função da naturopatia. Enquanto a medicina convencional, né, a alopatia, ela vai entrar para tirar essas dores apenas da fibromialgia, a naturopatia vai na causa, né? Vai descobrir o que está acontecendo. Existe ali uma fadiga de adrenal, existe uma disfunção ou uma falta de vitaminas, então a gente vai ali suplementar algumas vitaminas ou mesmo a falta de algum tipo de hormônio, que a gente pode entrar com a modulação hormonal natural e segura para que a pessoa restabeleça a ordem. Então, com a naturopatia, a gente consegue fazer com que esses sintomas silenciem na totalidade, ou seja, a pessoa passa a não sentir dor, mesmo sem ter que seguir um tratamento constante, como todo mundo acredita, né? Então é importante destacar isso, é possível ficar livre da fibromialgia, mas a pessoa tem que fazer mudanças de hábitos, né? Que o naturopata sempre aí sugere aí o que a pessoa deve fazer. Muito bem, são muitas as dores musculares, a Maria Tereza aqui ainda fala um pouco mais sobre a questão da fibromialgia, mora no bairro Bom Pastor. No que diz respeito às dores musculares, existe algum medicamento natural que ajuda pelo menos a diminuir e para a gente ter um pouco mais de qualidade de vida? Obrigado, Maria Tereza, do bairro Bom Pastor, pela sua participação. Foi na semana passada, hoje ela mandou novamente e o naturopata Ramon de Assis te responde. Maria Tereza, um abraço, viu? Um abraço para todos do Bom Pastor. Então, pela naturopatia nós temos plenas condições de melhorar muito essa condição, muito mesmo, né? As pessoas se surpreendem como as dores podem ser reduzidas ali e a pessoa voltar a ter uma qualidade de vida incrível ali com a fibromialgia. É algo que a naturopatia tem ali uma resposta muito rápida e muito profunda ali na melhora, viu? Então tem sim condições para isso. O Ramon, eu tenho certeza aqui que toda pergunta que eu faço sempre tem uma ligação e um olhar muito especial da questão da naturopatia. Então, o telespectador vai mandando perguntas aqui. Sim. O público já está acostumado, a gente está recebendo hoje o naturopata Ramon de Assis. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar aqui o grupo do WhatsApp também, aqui o endereço. Rede social é naturopata Ramon de Assis, né? Você pode ir lá clicar. Chegou aqui uma pergunta primeiro, eu vou fazer. Você quer completar? Você tinha falado de lúpus também, né? Que lúpus, a isso. Abordou. Eu vou fazer aqui já a pergunta do lúpus também para você. Perfeito. Uhum. E que são duas doenças autoimunes, né? Correto? Você quer falar um pouco sobre o lúpus também? Deixa eu recuperar aqui então a pergunta do lúpus. Tá. A dúvida da telespectadora, por que pessoas tão jovens, principalmente mulheres, estão aparecendo cada vez mais com lúpus? E qual que seria um tratamento alternativo para essa doença? E o lúpus é para sempre? Ela fez várias perguntas aqui ao mesmo tempo. Ela pediu para não se identificar, não tem problema. De toda forma, a gente agradece aí, pergunta importantíssima, né? E a gente trouxe isso num outro programa que vale a pena recapitular aí nas redes sociais, esse programa que a gente falou sobre doenças autoimunes, né? Entender que, primeiro, o lúpus, né, eritematoso, como outras doenças autoimunes que a gente chamou atenção da outra vez, como esclerose múltipla, né, diabetes tipo 1, enfim, são várias doenças que têm essa característica de autoimunidade. É porque acontece muitas vezes a chamada permeabilidade intestinal. É quando cria-se ali buraquinhos, poros no intestino, levando ali, às vezes, macronutrientes, às vezes dejetos para a corrente sanguínea. E o organismo começa a combater aquilo como se fosse uma invasão de micro-organismos. E daí o despertar dessas doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso. Então, nesse caso, a naturopatia ela é completa no tratamento de doenças autoimunes, porque a gente faz a chamada
desinflamação do organismo, a destoxificação do organismo, que é outra etapa, né? Desinflamar, depois desintoxicar o organismo e, por último, fazemos ainda a chamada reparação autoimune, né? Que é fazer essa reparação dessa permeabilidade intestinal. Então, a gente consegue o chamado silenciar da doença autoimune, né? A pessoa pode viver uma vida normal sem os problemas que elas trazem. Então, hoje é possível, né? A gente entra aí com suplementos, com suplementos vitamínicos, de minerais, muitas vezes com probióticos, né? Para poder fazer essa reparação da chamada microbiota intestinal. E claro, né? De acordo com as necessidades, nós temos aí, complementando a outra pergunta, né? Da outra telespectadora, nós temos ferramentas incríveis que têm efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. Se tem uma coisa que a naturopatia, especialmente pela ferramenta fitoterapia, nós temos condições plenas de ajudar o paciente a diminuir muito as dores, sejam elas de fibromialgia, sejam elas de doenças artríticas, né? Osteoartríticas, artrite reumatoide, artroses, a gente consegue reduzir muito, né? Dores crônicas como dores de cabeça, né? As cefaleias, as enxaquecas, nós temos grandes condições para isso. Dores gástricas, né? Problemas como gastrites, esofagites, né? Que também incomodam muitas pessoas. Nós temos muitas boas ferramentas para melhorar esse tipo de dor. O Ramon, a Márcia pergunta aqui ainda sobre a questão do lúpus, também foi uma pergunta que nós recebemos hoje na parte da manhã, se a questão da baixa estima e do lado emocional não tão positivo pode ajudar no aparecimento da doença e até no seu agravamento. O fato, ela quer saber se... Se a questão da baixa estima da pessoa e o lado emocional deteriorado, ela até colocou essa palavra, pode proporcionar o aparecimento da doença? Pode, sem dúvida que pode, viu, Márcia? Obrigado pela pergunta importante. Antes, né, a própria medicina convencional tratava mais de maneira separada isso, né? Desconsiderava muito o chamado psicossomático. Né, as pessoas, ela tem um problema de tireoide, então vamos controlar a tireoide, vamos colocar esse hormônio aqui para regularizar. Mas sem considerar que o gatilho para a tireoide funcionar mal foi um fator emocional. Hoje já se sabe que muitas pessoas que têm hipotireoidismo, até mesmo a tireoidite de Hashimoto, que é outra doença autoimune, normalmente ela passa antes do problema biológico em si por um estresse emocional. São pessoas que tiveram perdas, né? Rompimentos de relacionamentos, outra hora perdas mesmo, morte na família, sustos graves, né? E aí a pessoa desencadeia ali um problema. É claro que já existia uma fragilidade daquele órgão ou sistema, mas o gatilho surgiu ali. Então a naturopatia também cuida, né? Quantas pessoas que não tomam medicação para pressão arterial e por quê? Porque ela, quando nervosa, quando preocupada, quando ansiosa, a pressão sobe. Então, peraí, a gente tem que baixar a pressão dessa pessoa à força com uma medicação ou cuida do emocional dessa pessoa? Assim como a pergunta da Márcia, né? Pode ser gatilho sim para várias doenças. Então, a naturopatia, claro que, tanto que aí é uma conciliação perfeita. Às vezes, o paciente chega para a gente ali com um problema de hipertensão e o próprio paciente já conta, eu não posso ir no consultório que a minha pressão já sobe, né? Eu tenho a síndrome do jaleco branco, eu não posso sofrer uma contrariedade que a minha pressão já sobe. Então, se ela já está ali com a pressão controlada pelo antihipertensivo do cardiologista, a gente entra cuidando do emocional dela. E normalmente, para nossa surpresa, a pessoa vai melhorando rapidamente a pressão arterial a ponto de diminuir ou até retirar a medicação química pelo próprio cardiologista, enquanto você tem uma reorganização do aspecto emocional daquele paciente. E ele vai se sentir muito melhor, muito mais seguro, com uma autoestima melhorada e ele vai poder interagir ali com as pessoas de uma maneira muito mais tranquila. Por quê? Nós vamos cuidar sempre do todo e o todo inclui também o emocional. Já que você falou dessa questão, eu tenho certeza que você já respondeu essa pergunta em outras oportunidades aqui no programa e até em outros programas também que você participa. Existe um medicamento natural para a questão da ansiedade, para quem chega muito nervoso, e até fazendo o link da ansiedade com a própria depressão? Você pode tomar esse assunto novamente aí? Perfeitamente. Assunto super do momento também. Porque tem tudo a ver, porque
Normalmente, quando a gente fala da questão da ansiedade e depressão, são medicamentos fármacos sintéticos fortíssimos. Exatamente. E que trazem ali, muitas das vezes, uma consequência muito, muito pesada para o paciente. Muito. E aí, como é que a naturopatia atua nesse sintoma? Vai continuar com outro medicamento? Estou te apertando um pouquinho desse assunto, mas eu acho que vai trazer benefício para quem está nos assistindo. É um aperto bom. Que, na verdade, né, chega um paciente com depressão e ansiedade. Já está medicado, já está em bom acompanhamento pelo seu psiquiatra, pelo seu neurologista e está ali em tratamento. Então, o que eu faço? Né? Tá sob controle com a medicação. Aí eu entro analisando, claro que profundamente, longas conversas com o paciente, muitos dos problemas neurológicos, muitos dos problemas do sistema nervoso central podem ser deficiências de vitaminas e minerais. Então, muitas vezes a pessoa entra ali com uma depressão e eu entro, por exemplo, com uma suplementação de vitaminas do complexo B, claro que adequadamente a cada organismo, né, para aquela pessoa. Entro com essas vitaminas, entro com magnésio, né, um mineral importantíssimo para o sistema nervoso central. Entro ali, às vezes, com fórmulas de plantas que vão fazer a modulação hormonal, estimulando aí a serotonina, estimulando aí a dopamina, a melatonina, e aí o paciente começa a ter um bem-estar e se sentir melhor, e de forma que o próprio profissional que acompanha ele começa até mesmo a diminuir a medicação. Então, nós agimos assim, complementando mesmo o tratamento que a pessoa já faça, né, o tratamento pré-existente, respeitando, claro, né, por ética, tudo que a pessoa já tome e com excelentes resultados e mais, resultados rápidos, muito rápidos, né? Tão rápidos que a primeira indicação nossa é para 30 dias. Quando a pessoa volta depois de 30 dias, as melhoras são incríveis, né? E aí a gente já ganha a confiança do paciente que quer melhorar cada vez mais. Bacana, né? E cada vez mais com menos efeitos colaterais. Com certeza, menos efeitos colaterais, mais qualidade de vida, né? São muitos os relatos de pessoas que, eu estou tratando minha depressão, mas eu estou sem brilho, eu não consigo ver graça nas coisas e tudo mais. A gente entra com a naturopatia e, claro, a naturopatia não é só as indicações, né, das fórmulas naturais por cápsula que a gente prescreve tanto. É também uma proposta de mudança de hábitos, né? Inclusão de atividade física, mudança dos hábitos alimentares. E quando a pessoa entende essa dinâmica, aí as melhoras são muito rápidas, muito consistentes e as pessoas agradam muito. O Ramon, olha só essa pergunta de uma telespectadora, ela se identifica como Dora. Olá, Samuel, boa noite. Eu estou tomando um medicamento, amoxicilina com clavulato. Isso faz a minha urina ficar bem amarela. Estou tratando de uma infecção urinária. Na questão dos produtos naturais da naturopatia, o que de fato pode agregar? Obrigado, Dora, pela sua pergunta. Infecção urinária. É bem recorrente, principalmente também das mulheres. Com certeza. Dora, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. É outra boa conciliação que a gente faz aí da naturopatia com o tratamento convencional, né? A alopatia. As pessoas chegam para a gente, né? Os medicamentos como antibióticos que ela está tomando, por exemplo, atuam em quê? No combate da infecção urinária. Mas aí o que acontece? A pessoa tem uma infecção urinária, ela vai ali no urologista, né, na própria ginecologista e toma medicação para combater a infecção urinária. Aí a pessoa melhora. E a pessoa às vezes volta a ter. Aí vai lá e toma de novo a mesma medicação. Essa medicação, ela combate ali a bactéria que está atacando, mas ela não tem a proposta de melhorar o organismo, promover saúde, melhorar a imunidade urinária daquele organismo. Não faz isso. O tratamento alopático isso não faz. Ele é super necessário para combater a infecção, mas não promove. Aí entra uma boa conciliação. A naturopatia, que também tem ali recursos, né, naturais para combater a própria infecção urinária, que quando a gente está acompanhando a pessoa a gente também faz aí a indicação, mas nós temos as plantas que melhoram a saúde urinária, né? Aí a gente pede para a pessoa introduzir ali no dia a dia, olha, começa a comer essa frutinha, né? Por exemplo, o cranberry, né? Uma fruta que não é brasileira, mas é uma fruta com poder de melhorar ali a imunidade urinária incrível.
Eu tenho muitos pacientes, nossa, você pediu para me comer essa frutinha no meu café da manhã todos os dias, nunca mais eu voltei a ter infecção urinária. E acha ela fácil? É um dos exemplos. Claro que sim, qualquer casa de produtos naturais encontra, com preço muito acessível e, claro, a dosagem de cada pessoa tem que passar pelo naturopata, mas é entender a dinâmica, como que ela é simples. A pessoa vai ter mais saúde, porque como eu falei no início do programa, medicamento químico, se você não tem um problema, você não pode tomar porque você adoece. O natural não, né? Qualquer um pode comer uma frutinha ali para melhorar a sua saúde de um modo geral, uma frutinha ou outra, ou plantas medicinais como os temperos e especiarias, o açafrão, o orégano, né? O orégano tem uma propriedade de reparação do DNA. É uma planta que prolonga a vida, isso comprovado cientificamente. Convido quem está nos assistindo, joga aí no Google e pesquise sobre o orégano na reparação do DNA, por exemplo. Ele faz isso comprovado cientificamente. Então, assim, são medidas muito simples, né, que a gente passa, claro, aí o paciente está lá, eu vou calcular a idade, o peso, o sexo, o que ela toma de medicamento e vou dizer, a sua dosagem é essa. E você vai tomar tantas vezes por semana e ele vai sentir melhoras grandes em sua saúde. Mas no caso da infecção de urina, vale a máxima também, que muitas das vezes pode acontecer até por uma falta de água de maneira correta? Exatamente. E aí é outra tarefa do naturopata. O naturopata investiga tudo, né? Chegou o paciente, estou tendo infecção urinária de repetição. Vamos investigar então, né? Qual que é o problema? Usa muito medicamento, porque o uso excessivo de medicamentos também leva aí a baixa imunidade das pessoas. E aí a gente vai trabalhando, né? A falta de água, sim, colabora muito para as infecções urinárias de repetição, então a gente calcula ali a quantidade de água devida para aquela pessoa. Olha, tem que tomar mais água, tem que tomar mais líquidos, comer mais frutas, comer mais legumes e verduras, e a gente vai dizer quais são os melhores para aquela pessoa. Ô Ramon, eu vou encerrar agora esse bloco, mas não é com uma pergunta, não, uma mensagem aqui para você de muito carinho. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns pelo programa de hoje, hein? Muito bom, como sempre, almoça grátis. Vou te pedir que você dê um abraço ao Ramon. Ramon é um amigo muito querido e antigo. Nós praticamos artes marciais muito tempo na nossa juventude, adolescência, Kung Fu, principalmente na nossa adolescência. Eu fico muito feliz em vê-lo, tão competente. Acompanho ele na rádio, acompanho ele aí no seu programa. Fala para ele, quem está mandando um abraço para ele é o Elcinho. Elcinho toca lá a guitarra, nossa, participa de várias... artista completo, né? Além de ter sido artista marcial, é um músico de mão cheia, né? Tenho muito carinho, viu, Elcio? Um grande abraço, obrigado pelas carinhosas palavras. Legal, o Túlio está me avisando aqui que eu tenho que chamar mais um breve intervalo. O programa hoje tem muitas perguntas, você pode continuar mandando a sua pergunta, que daqui a pouquinho eu vou voltar fazendo mais perguntas. Daqui a pouco a gente volta. Estou recebendo hoje Ramon de Assis, é a última de 2023 do naturopata Ramon de Assis. Ramon, vamos tentar aqui ajudar todo mundo? Vamos. Você viu agora há pouco de um áudio que eu recebi, de uma verdade. Telespectadora que mandou um áudio, pediu para não identificá-la, e é claro que não tem problema. Ela pergunta se a questão da herpes genital é autoimune e se ter a ver com a questão do descontrole emocional. Ela falou que a cada 2 meses está tendo crise. Então... Pode explicar para a gente primeiro o que seria a herpes genital? Então, é um problema muito grave, né? E afeta muitos homens e mulheres, não são as mulheres que são mais acometidas. Mas sobre a interferência, né, da questão emocional, a gente destaca que são muitos dos problemas que, quando o organismo já está fragilizado emocionalmente, né, seja por qualquer razão, as doenças, né, como são chamadas de psicossomáticas, podem despertar, né, em algum órgão ou sistema mais frágil. Então, no caso aí do aparelho reprodutor, ele é muito alvo, né, de problemas recorrentes, né, corrimentos, né, inflamações ou infecções crônicas, né, as herpes genitais, né, e as herpes têm outros tipos de herpes ainda mais graves, né, a herpes zoster, por exemplo, que também pode estar ligado, ainda a ciência estuda muito essa questão, né, sobretudo da herpes zoster, mas tem uma ligação ali, sim, com o estado emocional. Então, a pessoa tem que tomar cuidado que muitos dos problemas, até mesmo inflamações crônicas recorrentes, podem advir em função de um estado emocional ali, que a pessoa está triste, está deprimida, e aí as doenças vão vir com mais frequência. Então, tem tratamento pela naturopatia e pode ter uma relação muito íntima com a questão emocional.
Ô, Ramon, doenças que aparentemente precisam de medicamento ou fármacos sintéticos ao longo de toda a vida, estamos falando praticamente da hipertensão arterial e também do diabetes. Como é que vai ter essa conciliação no que diz respeito à naturopatia e esse tratamento convencional? Esse paciente, ele chega querendo um pouco mais de esperança para tirar talvez essa doença logo de cara? Porque muita gente fala que não tem cura. Como é que a naturopatia vê essa questão? Estamos falando de duas especificamente, que está muito presente na vida das pessoas, especificamente dos brasileiros. Então, uma coisa que é incontestável, é claro que são doenças que existe uma predisposição genética nas pessoas que a gente não pode desprezar. Né? É muito mais fácil alguém que já teve uma crise hipertensiva voltar a ter do que quem nunca teve ter a primeira. Então, a gente tem esse cuidado, né, com o paciente para a gente não deixá-lo de forma alguma sem os cuidados devidos. Mas é interessante, como a gente falou agora há pouco, o próprio paciente já traz algumas vezes, né? Tem pessoas que não, são pessoas tranquilas, serenas e são hipertensas, mas tem pessoas que já sabem, a minha pressão fica ali 12/8, mas se eu tive uma contrariedade, levei um susto, fiquei apreensivo, ela sobe. Por esta razão, o cardiologista recomendou que ela tomasse um antihipertensivo ali constantemente para evitar os picos. Então, quer dizer, a causa da hipertensão dela é vista pelo próprio paciente de origem emocional, né? Então, a gente entra ali com uma proposta e a gente vai identificando que ela pode ter muito mais qualidade de vida e até mesmo reduzir ou retirar o medicamento. E em outros casos, por exemplo, a obesidade é causa também tanto da diabetes como da hipertensão. São muitos os relatos de pessoas que chegaram para mim com obesidade, né, com sedentarismo, má alimentação, e ela vai lá, começa a praticar uma atividade física, emagrece, né, sai do sedentarismo, começa a se alimentar bem e de repente não precisa mais da medicação. Então, assim, é o caso de todo mundo? Não. Terão pessoas que vão precisar continuar tomando seus medicamentos químicos, embora muitos deles possam diminuir a carga. Mas outros poderão sim, se ela decidir ter uma vida mais saudável e poder contar com um naturopata para orientá-la em todos os segmentos, ela pode sim se livrar de muitos medicamentos que são considerados ali de uso contínuo. Ô Ramon, estão te pedindo aqui a pergunta, eu sei que toda pergunta que eu coloco aqui para você responde de maneira muito calma e muito tranquila. E como o programa é ao vivo, a gente sempre recebe aqui várias perguntas. Olá, Samuel, boa noite, Edirlene Lopes. Eu gostaria de saber do naturopata Ramon de Assis sobre a questão do jejum intermitente. O que ele pensa a respeito disso? Normalmente acabo de jantar por volta de 6 horas da tarde e só vou me alimentar no outro dia 6 horas da manhã. Isso é considerado um jejum intermitente? Tem algum problema ficar 12 horas sem me alimentar? Então, é um assunto até complexo, né, Edilene, né? Muito obrigado pela pergunta tão importante. Então, os naturopatas são, sim, a favor de muitos mecanismos, muitas ferramentas, né? Inclusive os jejuns. Tem o jejum intermitente, tem jejuns terapêuticos, né, que a gente utiliza também. Cada caso é um caso, né? Mas entender que a sociedade adquiriu alguns hábitos, né, até pela comunidade científica, né, a própria nutrição, né, a pirâmide da nutrição sugere algumas coisas que não podem não ser boas para todo mundo, né? E a gente sabe, por exemplo, que durante o sono acontecem ali alguns processos, né, metabólicos do nosso corpo, que o nosso corpo precisa de fazer uma reparação, uma restauração. Então, uma coisa que já é conhecida pela ciência é que dormir de barriga cheia, né, por assim dizer, de modo popular, mas a pessoa às vezes faz uma refeição e pouco depois vai dormir, isso prejudica essa autorreparação que o organismo tem e para poder combater e prevenir várias doenças. Então, o jejum intermitente, além de outras vantagens, tem essa vantagem. O organismo que vai dormir, ele dedica-se totalmente a esses metabolismos de durante o sono. Todo mundo sabe que quando a gente come por demais, né, em algum momento, o corpo fica letárgico, né? Vem uma sonolência. Por que vem aquela sonolência, aquela letargia depois de comermos muito? Porque ele demanda de grande esforço para fazer aquela digestão, né, que está difícil ali. Então, ele acaba não realizando outras tarefas que durante o sono são tão importantes. Então, nós somos sim a favor de jejuns intermitentes
E é claro que cada caso tem que ser analisado, não é para todo mundo, não é de qualquer forma, né? Alguns com mais tempo de jejum, outros menos tempo, e outros tipos de jejuns também. Somos a favor das limpezas, né? Limpeza intestinal, até para promover o chamado reparo autoimune, né? Às vezes o jejum conciliado com a limpeza, com a vermifugação ou desparasitação, são ferramentas maravilhosas que as pessoas podem se ver ali curadas de processos antigos que as acompanham, com processos como esse, de jejuns e até mesmo de desparasitação, desinflamação e destoxificação. Muito bem, o que está te mandando aqui também um abraço é o Irã Júnior, lá da Grife Esporte. Olá, Samuel, boa noite, forte abraço para você. E para o meu amigo Ramon de Assis, que em 2024 seu programa continue com esse grande sucesso e abençoando a todos com boas informações. Irã Júnior, não sei se você conhece ele, da Grife Esporte. A Grife Esporte é que faz aqui material aí de jogo de camisa para vários campeonatos, não só de Divinópolis, é para todas as cidades aqui da região. Tá te mandando aqui um grande abraço. O Irã, nosso querido Juninho, viu, da infância lá, grande amigo, conheço a família dele, uma família maravilhosa. Um grande abraço, viu, Irã? Eu não sei se é uma coincidência, mas seus amigos hoje já te mandaram mensagem que hoje estão te acompanhando aqui ao vivo, hein? Que legal. É verdade. Ô, Ramon, sempre será vantajoso o tratamento da questão da naturopatia? Só para a gente fechar esse 2023 com bastante calma, com bastante tranquilidade. Para quem tem ainda um pouco de dúvida, é importante destacar essas vantagens? Sim, sempre é vantagem. Principalmente sem efeito colateral. Principalmente, né? Existem ferramentas naturistas, né, como as próprias plantas medicinais, né, que têm sim alguns efeitos colaterais. A exemplo disso, o abacaxi. Tem pessoas que comem abacaxi e vão ficar com a boca ferida, né? Não são efeitos colaterais graves, mas existem, né? Então, nada melhor que o profissional para indicar ali qual que é o melhor tratamento, qual o melhor protocolo. É vantagem sim, né? Porque nós estamos utilizando de recursos naturais, recursos que a nossa ancestralidade, os nossos avós, bisavós, trisavós e assim por diante, usavam no passado, né? A medicina farmacosintética tem apenas cerca de 200 anos. E a sociedade, né, sempre viveu bem e com recursos naturais, de certa forma a própria naturopatia. Então é possível, né? E hoje tem o respaldo acadêmico, né? A naturopatia é científica. Então hoje o que a gente propõe para o paciente não é nada, eu acho que vai dar certo, eu acho que vai funcionar. Não, tem um respaldo científico, tem estudos por detrás disso. Então vale a pena, né? Principalmente para pessoas que já ficaram ali sentenciadas, né, a problemas, você tem que tomar isso pro resto da vida. Procure a naturopatia, procure se informar, porque pode ter recurso, você pode ter uma vida muito mais saudável, muito mais ativa, mais qualidade, mais longevidade com a naturopatia, que não está aí só para isso. A naturopatia faz tratamentos de diversas doenças, mas ela também entra na promoção da saúde, no equilíbrio hormonal. Para atletas, hoje em dia tem pessoas que nos procuram que não tem nenhum problema de saúde, procura para exatamente fazer uma modulação hormonal, para continuar bem. A naturopatia também tem essa capacidade.